Hey, Anna Rushers! Welcome to another B class. E dessa vez, o nosso final theme, nosso tema final, para poder amarrar, né, tudo com glória e com um nó bonito, com laço, purpurina e batom. A gente tem uma aula falando sobre um ponto muito importante durante uma conversa profissional e empresarial: persuasion and professional influence. Ou seja, persuasão e influência profissional. A gente precisa saber as palavras certas na hora de falar desse tipo de assunto, né? É muito importante. Então vamos lá, pessoal. Let's do this. Learn the vocabulary to persuade and convince in business context. Então, a gente vai aprender aqui vocabulário para poder persuadir e convencer no contexto ali empresarial, no contexto business. Né? Use idioms related to persuasion and negotiation. Então, a gente vai usar alguns idioms relacionados à persuasão e negociação. Practice polite but effective ways to influence decisions. Então, a gente vai praticar jeitos educados, porém efetivos, de influenciar decisões de outras pessoas. E vamos aplicar, né? Apply persuasion strategies in a final roleplay challenge. Eu construí aqui para vocês um roleplay challenge. Mas primeiro a gente tem que aprender as palavras, né? Que palavras são essas que a gente vai usar nas nossas frases? Vem comigo. Persuade. Persuade to make someone agree with you. She persuaded the client to sign the contract. Ou seja, persuade é fazer com que alguém concorde com você. Ela persuadiu o cliente a assinar o contrato, tá? Persuade é persuadir. Barulhão aqui que deu, do nada, tomei até um susto. Convince. To make someone believe something. We convinced our manager that the project was necessary. Convince é fazer com que alguém acredite na sua história, acredite em você, acredite em algo que você está dizendo. Então, nós convencemos nosso gerente que o projeto era necessário. Convince, convencer. Recommend, muito tranquila, né? Recommend is to suggest something as the best option, né? Então, I recommend this solution because it's more efficient. É sugerir algo como a melhor opção, né? Então, recomendar. Advantage. Você tem duas opções aqui. Você pode falar advantage ou advantage, porque você é britânico. Advantage, então, is a benefit or a positive point. É um benefício, a positive point. One advantage of this plan is lower costs. Uma vantagem desse plano são custos baixos, ok? Advantage, vantagem. Benefit. Benefit something good that helps someone. Então, tipo assim, algo bom que ajuda alguém. Ou algo que ajuda você, né? Então, the main benefit for the client is faster delivery. O principal benefício para o cliente é entrega rápida, né? Então, benefit, benefício. Proposal. Proposal, ao contrário de algumas pessoas acharem que significa só uma coisa, tem outros significados. Mas se você parar para pensar, um é ligado com o outro, né? Faz sentido. Vamos falar desse aqui, depois eu falo do outro. Proposal is an official suggestion or plan. É uma sugestão oficial. Uma sugestão oficial. We sent a proposal to the board last week. Nós enviamos a proposta para o... Não quadro, mas é o pessoal lá. O pessoal lá do grupo que gerencia lá. O pessoal lá, dos gerentes, da gerência. Semana passada. Gente, proposal é proposta. Mas todo mundo fala para mim assim, mas Bela, proposal não é pedido de casamento?
todo mundo fala proposal e fala como se fosse pedido de casamento. Gente, proposal também é pedido de casamento, mas se você parar para pensar, você não tem que propor o casamento oficialmente para a pessoa. Tipo, vamos casar? Isso é um pedido oficial. Ou seja, um pedido de casamento é uma proposal. Mas geralmente as pessoas também falam wedding proposal. Né? Wedding é casamento, então é pedido ou proposta de casamento. Né? Mas tudo certo. Então, sim, proposal tem esse double meaning. Mas a gente vê pelo contexto, né? Pelo contexto. Você vai enviar um pedido de casamento para os gerentes da sua empresa? Acho que não. A não ser que você seja namorada de algum deles. Ok? Namorada ou namorado, né? Ou namorade. Você que sabe, querido. Negotiation. Adoro essa palavra. A gente já falou dela, mas ela volta aqui porque ela é muito importante, tá? Como a gente já falou dela, a gente já sabe o que é uma negotiation, mas eu vou ler a frase com vocês. The negotiation ended with a good deal for both sides. Ou seja, a negociação ela terminou com um desfecho bom para os dois lados, né? Um contrato, um trato bom para os dois lados. Agreement. I like this one. When two sides decide together, okay? They reached an agreement after 2 meetings. Então, tipo assim, quando os dois lados eles decidem a mesma coisa, encontram um balanço, encontram um meio termo que fica bom para os dois, isso é o agreement. Então, eles chegaram a um acordo depois de 2 reuniões. Então, agreement é acordo. Pessoal, uma coisa que é muito interessante. Não sei se vocês viram que eu falei a palavra meetings. Meetings ou meetings, dependendo do seu sotaque. Algumas pessoas me perguntaram, mas Bela, meeting também não pode ser encontrar uma pessoa? Porque eu sei que tem essa coisa da reunião, tanto que existe o Zoom Meetings, né? Reuniões do Zoom, Google Meet, Google Reunião, enfim, tem todas essas coisas. Mas e o Meetings de encontrar? Exatamente, pessoal. Mas se a gente parar para pensar, vamos fazer essa analogia, hein? Meet, quando você entra numa reunião, você não está ali para encontrar com pessoas, só que do trabalho, para fazer algum tipo de conversa? Então, é basicamente a mesma coisa. A única coisa que você também pode usar a palavra meet para falar de contextos de conhecer uma pessoa ou encontrar ela pela primeira vez. Pode. Por exemplo, yesterday, ontem, I met my cousin. Ontem eu conheci meu primo. Falei qualquer frase aí, entendeu? Então, eu posso usar o met, ou o meet, no caso, para poder falar de conhecer também. Porque é basicamente encontrar, meet, pela primeira vez. Meet. Tem gente até que fala, né? I met my cousin for the first time, pela primeira vez. Então, você tem essa coisa do contexto, né, pessoal? A gente sempre importante, o inglês ele é super contextual. Você analisa sempre o contexto. Nem sempre ele é contextual, mas muitas vezes ele é. Então, essa palavra, sim, significa encontrar, mas nesse caso aqui das reuniões, a gente usa ela como reunião mesmo. Ela não está aqui como verbo, né? Ela está aqui como substantivo. Compromise. Compromise, an agreement where each side gives up something. Eu acredito que a gente também já falou dessa palavra, mas we made a compromise to close the deal. Nós fizemos um compromisso, né? Compromisso não. O compromise, tipo Esqueci, comprometemos, tipo assim, nos comprometemos, isso, de fechar o acordo, né? De fazer a parada. Então, é quando você se compromete em questão de você tem que abrir mão de alguma coisa e a outra parte também tem que abrir mão de outra coisa dela para poder se comprometer em alguma coisa para poder chegar num acordo. Esse é o sentido. Objection. Tem muito em direito aqui, quem assiste Law and Order. Objection. 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 A reason to say no. Então, um motivo para falar não. The client's main objection was the price. A objeção principal do cliente foi o preço. Então, realmente,
uma objeção, uma coisa que impede, né, você de dizer sim. Vamos falar de idioms agora. Os idioms de hoje têm a ver com coisas de persuasão, como já falamos, né? Então, vamos falar de seal the deal. Seal the deal is to finalize an agreement. Então, we offered a discount to seal the deal. Seal the deal é fechar o acordo, né? Seal é como se fosse lacrar, assim, sabe? Então, você fechou, você finalizou um acordo, alguma coisa. Seal the deal. Fechou a parada. Fechou, né? Fechar. A gente fala tipo, fechei o acordo. Give and take. Compromise in a negotiation. Business always involves some give and take. Ou seja, business, tipo, coisas burocráticas ou os negócios, né? Negócios sempre envolvem um pouco de give and take, é como se fosse dar e receber. Tipo assim, sabe? Você dá um pouco, você se doa um pouco, né? Você abre mão de algumas coisas para receber também em troca. Rule of thumb, a general principle or guideline. As a rule of thumb, we always present 3 options. Rule of thumb, então, por exemplo, as a rule of thumb, eu acho que eu já li, né? Mas fui beber água, esqueci completamente que eu já fiz. Mas, as a rule of thumb, we always present 3 options. Então, como regra prática, nós sempre apresentamos 3 opções. Então, rule of thumb é como se fosse regra prática, sabe? Tipo, regra prática, uma coisa que é prática e não didática, né? Tipo assim, não é coisa escrita, é prático mesmo. Sweeten the deal. Sweeten the deal to make an offer more attractive. They sweetened the deal by adding free delivery. Ou seja, eles melhoraram o acordo, adocicaram, deixaram mais bonitinho, adicionando delivery gratuito. Então, sweeten the deal é como se fosse encher mais os olhos da pessoa, deixar aquela oferta mais atrativa. Sweeten the deal. Bend over backwards. Esse aqui é lindo. To make a big effort to help. Our team bent over backwards to meet the client's needs. Ou seja, o nosso time, ele virou do avesso para poder satisfazer os clientes, a necessidade dos clientes ali. Então, bend over backwards é como se você estivesse se desdobrando mesmo para poder ajudar, fazer uma grande coisa. Right? Very good. Então, aqui a gente tem as nossas language tips. As language tips eu vou deixar para vocês o seguinte. Use persuade mais person, plus to, plus verb. Então, para poder você falar usando a palavra persuade, você usa nessa coisa, nessa regra, nessa estrutura, para ficar assim. She persuaded him to buy the product. Então, ela persuadiu ele. Então, você tem que ter aí a pessoa depois, né? Então, persuadiu ele a comprar, to buy the product. Então, é muito interessante essa estrutura para poder formar essa frase com o persuade. O convince, aí eu gosto de usar com convince someone, né, a pessoa que você quer convencer, that e uma clause, ou seja, we convinced her that this was the best option. Nós convencemos ela que essa era a melhor opção. Então, essa frase também é muito boa de usar no contexto de falar de convencimento. Uso that e depois o que a gente fez para convencer essa pessoa. Stay polite, como eu sempre falo em todas as aulas de business. Mantenha o profissionalismo e educação. Ao invés de falar, instead of, you must do this, você precisa fazer isso, say, I recommend this because, eu recomendo isso porque, então é mais polite.
Use advantages and benefits to strengthen arguments. One advantage is, então, para fortificar, strengthen, o seu argumento, na hora de falar em inglês sobre essas coisas, usa a palavra advantage e benefits para falar das vantagens e dos benefícios. Always prepare for objections with clear answers. Usando as language tips, usando os idioms, sempre fique preparado para objeções, porque vão vir. E aí você arrasa eles com I'm sorry, I am sure that I can convince you. E aí eu deixei aqui um challenge para vocês, junto com o roleplay, que é para vocês fazerem de homework. Claro que eu não vou ver, né? Mas eu acredito em vocês. Para você apresentar um novo projeto para o seu gerente. Present a new project to your manager. Try to persuade them. Tente persuadir essa pessoa, tá? E o final challenge. Imagine you are negotiating with a client. Vamos pensar nesse cenário, que você está negociando com o cliente. They say, the price is too high. O preço está muito alto. Your task, a sua tarefa. Respond politely to the objection. Responder educadamente à objeção. Show one advantage, mostrar uma vantagem, and one benefit, e um benefício. Try to seal the deal using one idiom. Tentar, então, fechar esse acordo com um idiom, né? E aí eu quero ver quem é que vai fazer, se vocês vão mostrar para os teachers de vocês. E se quiserem, tem comentário aqui embaixo, né, para vocês botarem para a tia Bela não ficar curiosa, né? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa série de Business English Essentials. E vai vir muita coisa por aí ainda, pessoal. Kisses, kisses, and see you next lesson.